Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou a Gabi Hurtado, jornalista e terapeuta sistêmica, e vamos começar mais um quadro Constelando com Gabi, autoconhecimento e autocura através das constelações familiares, que é a ciência dos vínculos humanos. Bom, qual é a intenção desse quadro? Apresentar uma dinâmica inconsciente por trás de uma queixa, de um conflito, de um problema que pode estar acontecendo aí com você. Mas lembrando que se você não se identifica com a causa inconsciente que aparecer aqui, é porque você tem uma outra história por trás, às vezes, do mesmo problema. Hoje o nosso tema é abandono. Bem, abandono pode se apresentar na nossa vida de várias formas. Às vezes, você já está vivendo repetidamente o abandono. Então, a gente identifica aí um padrão. Já se instalou, você está vendo que você se dedica, faz a sua parte, mas na hora que vê, é abandonada. Ou dentro de uma relação, ou por amigos, ou se sente abandonada, se sente deixada meio que de lado, no trabalho. Enfim, pode ser uma sensação sua, né? E pode ser que você nem tenha passado por nenhuma situação de fato de abandono, mas você morre de medo de ser abandonada. E olha, gente, isso pode ser tão sutil. Eu tinha também. Quero ver o que eu não tinha, né, gente? Porque na verdade eu falo, eu entrei no autoconhecimento para me resolver. Na hora que eu vi, eu já estava ajudando as pessoas. Como jornalista, já estava divulgando todas as terapias, as linhas de autoconhecimento, porque eu pensava, meu Deus, problema todo mundo tem. As pessoas têm que ter só acesso a essas ferramentas, a esses recursos que são tão transformadores. E aí a minha vida mudou. Eu saí do jornalismo diário, porque eu era repórter, apresentadora, produtora, editora, fazia de tudo, em TV aberta mesmo, eu estava na Band em Curitiba na época, e virei terapeuta. E claro, me tornei palestrante, dando cursos, aulas. Na verdade, eu reuni o jornalismo, a comunicação com o autoconhecimento. E hoje isso é a minha vida. Então, eu passei pelo trauma do abandono e olha que incrível, no meu caso, eu registrei o trauma primário assim que eu nasci. Porque eu fui para incubadora, minha mãe passou muito mal, a minha mãe só pôde ter acesso a mim porque ela ficou mal mesmo, sedada, eu também sob cuidados, as duas com risco de morte. Então eu só fui ver minha mãe 3 dias depois. E esses 3 dias foram suficientes para que eu registrasse abandono. Porque a expectativa de um bebê quando nasce é ser acalentado, é ser recebido, é ficar grudadinho com a mãe, porque ele ficou 9 meses em contato com a mãe. E com o pai também, mas muito com a mãe por conta dessa simbiose, dessa questão biológica mesmo. E esse afastamento para a criança, mesmo que seja um afastamento, por exemplo, da creche, a criança com 6 meses, não importa, sendo precoce, porque o ser humano é filhote até 3 anos de vida, então a expectativa inconsciente dele é ficar grudadinho juntinho da mãe até 3 anos de vida. Quando a gente tem uma separação meio abrupta assim, nós para a criança, né? Porque nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. Mas eu digo, eu estou aqui trazendo normalmente o que a criança registra a partir dessa separação, né? Ela pode registrar abandono, e foi o que eu registrei. Então, eu tive uma dificuldade, lido com isso na minha vida, estou num processo de cura profundo há alguns anos e venho me abrindo cada vez mais para os vínculos, mas eu tinha muita dificuldade de me vincular, de me abrir, de baixar a guarda emocional, de deixar que as pessoas realmente se aproximassem da minha parte mais sensível, porque eu tinha medo de ser abandonada. Então, eu fui casada e na época o marido viajava e toda vez que ele viajava, era incrível, acontecia algum acidente comigo e
a marca ficava no meu corpo. Eu tenho até hoje, ó, no pulso, queimaduras, coisa boba de cozinha, sabe? Mas aí eu fui entendendo que era a situação falando comigo. Era tão penoso pra mim o medo dele não voltar, de eu ser abandonada, porque eu estava fazendo uma releitura do meu trauma lá da incubadora, que eu me marcava. É como se o meu corpo atraísse um ferimento para expor a minha ferida interna, que na verdade era o trauma do abandono. Tudo isso é muito doido, eu sei, você pode imaginar assim, meu Deus, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Eu que estou há 10 anos no caminho de autoconhecimento, eu não canso de me surpreender com a mente humana, eu digo isso nos vídeos. Toda vez que eu abro o campo morfogenético de uma pessoa, que é esse campo energético de onde está, que está ali, que a gente visualiza a cena inicial do trauma, eu fico boquiaberta, porque a mente humana, ela é uma máquina perfeita. Quando a gente tem uma percepção dolorosa de alguma coisa, ela cria mecanismos de autodefesa para que você não volte a sentir. Então, no caso de uma pessoa que teve abandono, qual é o mecanismo de autodefesa? Fecho minhas fronteiras, fecho meu coração, fecho meu campo emocional. Por quê? Porque se eu me abro, se eu amo, se eu me entrego, o tombo é maior. Então a mente entende que para evitar novamente aquela dor do trauma primário, é melhor eu nem embarcar nessa. Mas aí essas armaduras emocionais nos impedem justamente daquilo que a gente mais deseja, que é criar vínculo. Ai, Gabi, não quero. Eu tô falando de um desejo da alma. Nós estamos aqui para criar vínculo. A nossa vida faz sentido a partir dos vínculos. Nós trabalhamos para sustentar os nossos vínculos, não importa quais. Se você não tem marido, filhos, às vezes é para oferecer uma vida bacana para os pais, às vezes é para oferecer para si próprio uma vida social com seus amigos. Não importa, nós somos seres coletivos e os vínculos dão sentido à nossa vida. Então, se eu me fecho, isso me faz sofrer e me impede de viver com intensidade a minha vida, com qualidade. E o abandono é um dos registros que faz com que as pessoas criem inconscientemente as armaduras emocionais. Eu sei muito bem, tem sido meu processo de cura, talvez por isso eu esteja aqui falando com vocês com tanta propriedade, com tanta segurança, depois de um longo processo de cura, porque eu sei as consequências reais de uma percepção de abandono. Então, vamos juntos agora abrir uma dinâmica de uma outra causa inconsciente. Eu falei sobre a minha, né? Do registro de abandono. Então, aqui é o campo de alguém ou de muitas pessoas, você pode se identificar, mas às vezes a sua causa inconsciente da percepção de abandono seja bem diferente disso. E aí eu recomendo buscar uma terapia, buscar a constelação familiar, quem sabe, próximo a você, ou o trabalho online, que eu também faço, à distância. Desde antes da pandemia, eu já vinha, parece que sendo preparada para fazer um trabalho à distância. E hoje eu tenho segurança de poder ofertar a constelação, o autoconhecimento, mesmo à distância, com resultados, com avanços, e eu mesmo faço também quando eu preciso, à distância também. Então, vamos lá. Uso os bonequinhos para montar aqui a dinâmica. Faço uma análise do que eu estou enxergando e conto tudo para vocês. E vamos constelar juntos, em tempo real agora, tá? Então vamos lá. Sinto aqui uma criança que registrou abandono. Sinto dessa forma. Causa. Solução.
Nossa. Gente, é muito doido isso aqui. Quando eu abro, e ficou tão claro pra mim a dinâmica, ela veio de uma vez. Eu vou falar pra vocês o que eu tô vendo aqui. Eu vou virar, porque aí vocês vão ter mais visualização aqui, ó, junto comigo, ó. Fica bom assim? Deixa eu ver. Tá bom assim. Olha só. Eu imaginei aqui na minha cabeça, peguei lá aleatoriamente quem sentiu o trauma. Então vem uma criança. A causa é uma figura feminina, uma mulher deitada. Nossa, eu vou espirrar. Energia rolando. O espirro é isso, gente. É confirmação ou negação, mas aqui é confirmação, certeza. Tá. Uma criança que registrou, tá aqui sozinha, se sentindo abandonada, ninguém olha pra ela, ninguém se conecta com ela. Aqui a causa é uma mulher voltada para o chão, tá? Essa postura, esse posicionamento mostra pra mim é uma espécie de luto em vida. É isso que eu sinto. Uma pessoa voltada para o chão. Na constelação nós chamamos o campo dos mortos. Então é como se ela estivesse viva, mas parte dela está morta dentro dela. Ou está em luto por algo que não chegou, por algo que ela precisou muito, e eu já entendi o que é, porque aí a solução vem nesta figura aqui, que tem até a mesma cor da menininha, que eu sinto que é a mãe aqui. Tá. Então vamos lá. Sinto que aqui temos uma criança que esperou o colo da mãe, tá? O acolhimento, ser recebida por essa mãe, com disponibilidade emocional, ok? Para recebê-la, para dar afeto, carinho, nutrição, amor, mas a mãe estava assim. Isso aqui, gente, pode ser uma pessoa depressiva, pode ser uma pessoa com sintomas, distúrbios psicológicos sérios, pode ser uma pessoa que adoeceu e precisou de cuidados e realmente não estava disponível para essa criança. Aqui podem ser várias coisas, tá? A questão principal é uma mulher adulta já, mas que está vivendo a própria dor. Então ela não consegue cuidar da filha, como a filha esperava. Às vezes estava ali presente, sabe? Estava dando o que podia. Era aquela mulher que às vezes cuidava da casa, dos filhos, fazia o seu melhor, mas emocionalmente não estava ali, sabe? Na totalidade, eu chamo de disponibilidade emocional, tá? Por quê? Aí a solução vem em quem? Na mãe dela, na avó da menininha. Então, aqui eu vejo que uma mulher me passa a energia que eu sinto é uma mulher austera, uma mulher forte, uma mulher rígida. E ela vem com a polaridade do feminino, que é o campo do sentimento e das emoções, que é o lado esquerdo na visão sistêmica, com o braço esquerdo para trás. Então, o que isso me diz? Querida filha, eu fui a mãe que eu pude ser. Eu talvez não consegui realmente te dar afeto, carinho, atenção, sentar com você e brincar, leveza. Foi difícil para mim ser mulher. De alguma forma eu endureci, sabe? Me tornei uma mulher. Muitas podem ser as características, mas eu vejo essa mulher, sabe, com casca grossa, assim, que está no masculino, uma mulher prática, uma mulher racional, né? Mas com muita dificuldade de vivenciar e ensinar para a filha o campo emocional, tá? Eu senti muito forte no começo da sessão a sensação de que ela não foi criada pela mãe.
Então aqui pode ser uma família muito simples, que às vezes muito filhos, vamos colocar possibilidades, tá? Que de fato deu a filha para uma tia criar, para a mãe criar, e essa mulher cresce com esse vazio, cresce com essa sensação de que eu não recebi para mim. E aí ela tem uma filha, mas aí ela não consegue passar adiante porque de fato ela está energeticamente na própria dor. E a criança, que pode ser um adulto hoje, é que veio onde o trauma começou, né? Está até hoje, a criança interior deste adulto está até hoje esperando essa mãe chegar, esperando mesmo, porque tá sentada, ó, se sentindo sozinha, abandonada. Quando o cliente entende, gente, olha só, todas as razões, então, que leva essa mãe a estar assim, sem força, sem disponibilidade emocional, essa pessoa começa a compreender a mãe. Começa a sair do julgamento, daquela expectativa infantil, daquela dor, da falta, do colo que não veio. E começa a entender que a mãe deu o que tinha. E se ela não recebeu esse colo, ela também não sabia dar. Já é uma repetição de padrão, tá? Então, a solução vem na figura da avó, que de alguma forma começa nela, ela já não consegue dar este colo dessa maneira, aí não chega para a neta, tá? Qual a solução aqui? Lembrando que quem carrega o sentimento de abandono é a criança interior do nosso cliente, tá? Sentadinha aqui esperando. Então, eu gosto de fazer o seguinte, de colocar uma figura adulta, que é o cliente hoje olhando para essa cena, para empoderá-lo, né, para dar força para ele. Porque o adulto hoje consegue olhar para isso que aconteceu no passado e compreender. Mas a criança não tem condições de elaborar, de compreender, de entender. Ela apenas sente. Por isso que ela registra o abandono. É visceral, é literal. A criança sente dessa forma. Ela não tem ainda cognição, ela não tem ainda condições de compreender, muito menos de sozinha se resolver sair da dor. Mas o adulto, hoje, diante de tudo isso que eu expliquei, tem condições de ir para os movimentos de solução, de se curar da sensação de abandono e parar de atrair situações repetidas nesse sentido, de se sentir abandonado, desprezado, deixado de lado, sem amor. Então, o adulto, eu convido o adulto do cliente a dizer para a criança dele: querida criança, agora eu acolho você. Eu cuido de você. Vamos respirar. Porque eu me constelo junto, né? Sinto muito. Se você é ainda muito pequena, querida criança, você se sentiu abandonada pela sua mamãe. Eu vejo a sua dor, eu vejo você, ó, o adulto cuidando da criança, estão vendo? Olha lá, ó, tá bom? Acolhendo e cuidando dessa criança interior, que é dela, que é a responsabilidade dela hoje. Querida criança, a sua mamãe deu o melhor que ela tinha. Lhe deu a vida, lhe deu os cuidados que ela conseguia dar. Ela também esperava um colo da própria mãe. E agora, dentro de você, você pode imaginar a sua mamãe recebendo esse colo. Ai, que lindo, gente. Estou emocionada. Olha que lindo. Eu vou virar aqui. Vou virar para vocês verem, tá? Olha lá. Então, a gente conduz o cliente a imaginar essa cena, porque a imaginação, ela tem o mesmo efeito da realidade, do que acontece para a mente, para as emoções. Ela imprime em nós
um novo comando, uma nova percepção, tá? Agora sua mamãe recebe esse colo, ela própria já sentiu abandono, essa dor era comum a vocês duas. Você pode compreendê-la melhor agora, se colocar no lugar dela. E não mais sentir raiva porque sentiu que ela te abandonou. Sair da criança magoada, ferida, porque na verdade você não foi abandonada. Você recebeu o necessário e o que a sua mãe tinha para dar. E agora, o que te faltou, querida criança, eu, adulto, lhe oferto. Toda vez que você se sentir insegura, eu, adulto, cuido de você. Busco ajuda terapêutica, acolho os seus medos, curo os seus medos. Quando você se sentir medo de ser abandonada novamente, eu vou dizer para você, isso é só uma memória. Isso já passou. Aconteceu em algum momento, mas não precisa mais se repetir. E eu sinto que a sua mamãe, já forte, ó, a mãe aqui, né? Acolhe, consegue acolher a criança. Com a mãe aqui, atrás dela. Olha lá. E finalmente, os vínculos se aproximam, sem o abismo da percepção de abandono, com a compreensão agora mais ampla do que estava acontecendo nesse sistema familiar. Gratidão. Mãe é o nosso primeiro amor, gente. Trabalhar com vínculo materno sempre toca muito. Digamos que é o amor primordial, é o primeiro amor mesmo, primário. Então, uma cura com a mãe nos libera para a nossa vida, emocional, material, para abundância em todos os sentidos. E aqui a gente está vendo o sistema se curando, então para mim é muito forte, porque eu sinto essa cura, eu sinto que vocês daí de casa podem se identificar e se curar junto. E não há nada no mundo que pague isso. A gente se curar com relação ao amor. E sentir uma maior capacidade de dar e receber amor. Porque afinal de contas, como eu falei no início do vídeo, nós estamos aqui para isso. Para criarmos vínculos, para dar e receber amor. Para ser a expressão do Criador de Deus na Terra. Por isso eu considero meu trabalho sagrado. Gratidão. Dá-lhe emoção hoje, hein? Muito forte. Eu sempre finalizo os vídeos com um oráculo. E hoje eu vou pegar esse oráculo aqui das deusas. E esse oráculo traz sempre uma ação para que a gente continue essa cura dentro de nós. No caso, uma cura com vínculo materno, a sensação de abandono, né? Eu vou ler, depois eu mostro para vocês printarem se quiserem, meditar, refletir sobre, tá bom? Então, aqui diz: eu escolho calar. Minha escolha de crescimento agora é me recolher e calar. No silêncio interno e externo, as melhores respostas surgirão. Olha só, para vocês. Bom, normalmente uma pessoa que traz o abandono é uma pessoa que traz revolta também e ela transfere para os outros o preenchimento desse vazio
Quando ela vê que o outro não ocupa o espaço e às vezes o abandona de novo, ela fica raivosa, ela fica brava e ela entra às vezes numa dinâmica de cobrança. Então, por isso que eu sinto que aqui vem o calar, porque é como se todos nós, e eu também me constelei aqui junto, de alguma forma, em algum nível, todos nós, quando carregamos isso, precisamos ter a consciência e a responsabilidade que ninguém tem a obrigação ou realmente é responsável por preencher aquilo que é nosso, né? Que a gente, é o tarefinha que a gente tem que fazer. Então, se você tem uma criança ferida, é o seu adulto que vai cuidar dela agora, porque a sua infância não vai voltar. Os seus pais deram realmente o melhor que tinham, às vezes foi a vida. Às vezes não tinham mais para dar, a não ser a vida. Mas o que é maior que a vida? Com a vida a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de construir novas histórias e de aprender por nós e pelo nosso sistema familiar amar e ser amados. Então, um beijo, até a próxima.